Em 1984 eu vim para o IPPC, recentemente criado, no Porto. O IPPC no Porto não tinha delegação nenhuma, o IPPC era um organismo centralizado, mas havia no Porto a Delegação Regional da Cultura, que não tinha serviços do património cultural, mas a convite da arquiteta Margarida Coelho, que lhe deve ter explicado em que propósito estava na Delegação Regional da Cultura do Porto, a convite dela, eu vim trabalhar para o que se chamava Património Cultural. É muito engraçado que entramos dois arquitetos, eu e o arquiteto Fernando Maia Pinto, ambos éramos professores de secundário e só por isso é que pudemos ser convidados, porque não se tratava de preencher um quadro, mas de pedir, fazer uma requisição a outro ministério, só por esse motivo. E a arquiteta Margarida era uma espécie de ponto avançado do IPPC de Lisboa, não é? Do IPPC Central. Ia tratando de assuntos que pertenciam ao IPPC, mas onde seria da máxima conveniência que quem os tratasse estivesse mais próximo dos sítios. Ora, foi esse papel que me deram a mim e ao arquiteto Maia Pinto também. Portanto, nessa fase eu fazia uma espécie de trabalho complementar às necessidades do que o IPPC de Lisboa tinha. Por exemplo, numa classificação, ir ao sítio e documentar o sítio e dizer umas abébias, não é? Não era fazer um parecer. Não era isso que me era pedido, nem isso era possível. Dizer umas abébias sobre o que se achava do valor daquele imóvel, em que estado estava, o interesse do sítio, por exemplo. Em relação a uma zona especial de proteção, fazer uma boa reportagem do sítio. Éramos ajudados na altura pelo que veio a ser arquiteto Eduardo Gama Mendes, que também se encontrava, também foi convidado pela arquiteta Margarida Coelho para nos dar apoio gráfico. Fazia umas reportagens fantásticas, umas colagens em que praticamente se via o sítio todo de uma vez, não é? E que ajudava imenso os serviços de Lisboa a decidirem. E poderíamos fazer até uma proposta de definição de ZEP. Também em casos de licenciamentos bicudos, não é? Íamos ao sítio, mas sempre nesta ordem de ideias de documentar bem o sítio e a problemática. Não tínhamos o stress, que eu depois passei a ter, de fazer um parecer. Ora bem, houve muitos assuntos que entretanto fomos tratando e vendo, não é? O assunto do património cultural é uma problemática imensa, mas o que me ficou dessa época como muito interessante foi começar a conhecer o território da região norte. Porque se viajava não de uma forma sistemática, era em função dos pedidos que se tinha de Lisboa, mas para sítios fora do litoral, mas também fora do litoral, não é? Para sítios que eu nunca na vida teria conhecido de outra forma e que me começaram a dar ideia do país que tínhamos, da região norte que tínhamos. E eu lembro-me na altura, portanto estamos em 80 já, mas lembro-me na altura do que me ficou mais gravado na cabeça. Primeiro, ver coisas absolutamente deslumbrantes, não é? O que se chama monumento era uma espécie de coisa impregnada de conhecimento, ficava deslumbrada com isso, um arquivo de si próprio e com uma carga estética enorme que só por isso já valia a pena ter vindo trabalhar para o IPPC, percebe? Depois eram objetos, esses objetos fortes, não é? Monumentos, eram objetos que pareciam sem tempo, intemporais, embora não fosse verdade, mas tinham séculos por trás, eu não estava habituada a isso. E onde a passagem do tempo se sentia, era um sentimento, se sentia de forma muito particular, intemporais, mas onde a passagem do tempo passava à frente dos nossos olhos. Isso foi uma paixão.
Por outro lado, menos apaixonado, foi perceber as mutações rapidíssimas do território, da região norte, estou a falar da região norte, que era crescimento de periferias feíssimas, subúrbios descontrolados, sem qualidade nenhuma, sem planeamento. Era o campo estar ao abandono. Eram núcleos urbanos muito interessantes, arquitetónica e urbanisticamente, estarem a esvaziar-se. E era, digamos que o que restava do antigo regime, da classe senhorial, os seus bens, não todos, não é? Mas algumas coisas belíssimas, ainda com território afetado pelos mesmos, ou mosteiros, em decadência, completa decadência. Estava lá, mas a coisa estava a perder-se. Portanto, e esse país que se estava a perder também me deu a mim, na altura ainda era nova, não é? Uma espécie de sentimento de missão. É preciso salvar alguma coisa. É preciso salvar alguma coisa. É o que me lembro mais dessa época. Também me lembro de outra coisa, isto mais falando para dentro, não é? Dentro do serviço, que foi a importância de estar numa casa que era a Delegação Regional de Cultura. Lidar com outras coisas, especialmente uma coisa que poderia ser suposto que não tem nada a ver com património, que é a arte contemporânea. A arte contemporânea não existia, não é? Antes do 25 de Abril não existia arte contemporânea, o apoio à arte contemporânea, não é? De repente houve o boom de perceber que não tínhamos, por exemplo, o Museu de Arte Contemporânea no Norte, de não haver encomendas, de não se conhecerem quem eram os artistas vivos, não é? A arte dos artistas vivos. E a Delegação Regional da Cultura, pela mão do seu delegado, que era o Sr. Rui Feijó, teve uma ação particularmente interessante nessa área. E tudo isso passava no corredor ao lado, ao nosso lado, percebe? Na sala ao lado. Portanto, este contacto com música, arte, teatro, cinema, tudo o que museus, tudo o que aquela delegação tocava, não é? Chamava pessoas, ia aos sítios. Para mim foi uma formação indispensável. Nem sei bem dizer porque é que essa parte é importante a quem está a trabalhar no passado, mas que é. Nunca, atualmente também a coisa está assim, mas houve uma época em que o património cultural, a história, o passado, a conservação, ficou isolada, ficou em si, como se tivesse uma problemática própria e fechada. Eu sempre achei isso um erro. Quando em 84 eu vim trabalhar com a arquiteta Margarida Coelho, com o arquiteto Fernando Maia Pinto, como o braço esticado do IPPC de Lisboa, eu não vinha às ceguinhas, eu não vinha completamente virgem, não é? Porque nos anos 70 eu já tinha frequentado e participado de círculos, que foram os primeiros, dedicados ao que se chamava a dinamização da defesa do património artístico e cultural. É muito interessante como a coisa é despoletada. E a seguir ao 25 de Abril, em 77, 78, 79, que foi a altura em que eu andei por esses círculos, acreditava-se muito na escola, na formação escolar, como o grande fator de sensibilização para a defesa do património. A própria Secretaria de Estado primeiro começou a chamar-se, logo a seguir ao 25 de Abril, em maio, é criada uma Secretaria de Estado, não da cultura, mas dos assuntos culturais e da investigação científica. Aí fica dependente do Ministério da Educação. E no mesmo ano, essa Secretaria chama-se da Cultura e da Educação Permanente. E passado um ano é integrada no Ministério da Comunicação Social. Portanto, há aqui uns primeiros anos em que a cultura não tem corpo próprio ainda, não é? Não tem missão, muito menos um corpo jurídico, um ordenamento jurídico. Anda-se à procura da problemática da cultura e do património artístico e cultural.
património cultural. Também é interessante que a primeira vez que a designação aparece de património cultural é apenas na primeira Constituição. Em 1976, artigo 79, que tem uma frase, ponto final. Depois, só com a revisão da Constituição, em 1982, se não me engano, já tem um parágrafo. E nesse parágrafo é criado um conceito novo, que é os deveres do Estado perante a defesa do património, mas também a responsabilidade dos cidadãos. Isso é um passo em frente, sem dúvida. Depois vai ser repegado na Lei 1385. Ora bem, mas nesse período dos anos 70, a minha passagem pelos patrimónios foi sempre provisória, não é? Como era tudo nessa época, não é? Fazia-se muita coisa, eu dormi sempre durante esses anos 5 horas por noite. Isto não é para lembrar o Presidente da República nem o Papa, que também continuam a dormir 5 horas por noite, mas porque se fazia imensa coisa, havia uma avidez de experiências. E eu passei primeiro por uma brigada do Sal Norte. É um caso muito interessante, que era um bairro operário. Eu estudei esse bairro operário, a Coates e Clark, em Gaia, e fizemos uma proposta de atuação. E isso deu-me uma coisa importantíssima depois para as tarefas do futuro, que foi a importância do património social de uma cidade. Património social e da habitação integrada na própria cidade. Primeira noção de património que eu aprendi. Depois, contacto com as pessoas, com o que foram, com o que são, com o que podem vir a ser, o papel que desempenham num centro urbano. Depois, outras experiências estiveram muito ligadas ao Ministério da Educação, é verdade. Eu comecei por fazer um curso em Lisboa, era um curso de um mês, e que tinha o nome de Dinamização para a Defesa do Património Artístico e Cultural. E esse curso esse curso teve 120 professores do ensino preparatório e do ensino secundário, incluindo as Ilhas da Madeira e dos Açores. Foi realizado na Faculdade de Letras e organizado pela então Secretaria de Estado, eu já não sei qual delas, se é dos Assuntos Culturais, se é da Cultura e Educação Permanente. Mas que, curiosamente, esse curso partiu de uma ideia partilhada uns anos antes entre o professor Henrique Paes da Silva e os seus então alunos, Rui Rasquilho, José Vítor Adragão e Pedro Barbosa, Faculdade de Letras. Sendo que o Rui Rasquilho integra os primeiros anos da Secretaria de Estado da Cultura e é ele o responsável por uma coisa que se vem a chamar Comissão Organizadora do Instituto da Salvaguarda do Património Cultural e Natural. Ora, esse primeiro curso foi fundamental para mim porque passaram por ali tudo o que era gente que estava já ligada ao assunto do património, tanto a nível de museus, como até de arqueologia, como de conservação e restauro, como arte. Eu lembro-me de alguns nomes, eu sou péssima para nomes, mas o Cláudio Torres, o Rui Mário Gonçalves, o Ivo Castro, a Maria João Vasconcelos. Portanto, foi um mês de verdadeira descoberta e contacto com gente que estava a mexer em áreas que eu desconhecia. Depois, no ano seguinte, houve uma réplica desse curso, uma segunda fase, durante 15 dias. E no intermédio, houve o primeiro congresso de Alcobaça, Património. Portanto, foram fases que juntaram gente que depois vai fazer coisas. No entretanto, e dentro ainda dessa missão da Secretaria de Estado da Cultura, onde está o Rui Rasquilho, são criados uns núcleos de defesa de património regionais. Eu pertencia ao núcleo do Porto, que têm por missão, ainda naquela linha de que a escola é importantíssima para a sensibilização de defesa de património, são criados uns núcleos que têm por missão fazer ações de formação para professores na região norte, que era o nosso caso.
E nós fizemos nesse ano, depois a experiência acabou, fomos integrados noutras coisas, fizemos nesse ano uma ação grande que teve lugar no Museu Soares Pereira. Portanto, eu tive essa primeira fase digamos que de sensibilização às questões da defesa do património, muito centrada na pedagogia escolar, na pedagogia da escola. Ainda, voltando um pouco a 1980 e à reestruturação afinal de contas, da SEC, não é? A definição de um conceito e de um corpo de atuação e do IPPC, é a partir daí que o património cultural tem visibilidade. É discutido na Assembleia da República, coisa que até não existia. Portanto, ganha foros de ação. Começando pelo IPPC, cheio de departamentos. Era uma coisa infernal. Enfim, embora o trabalho ainda seria um pouco incipiente, não é, de cada departamento. Mas ainda me lembro de ir ao Palácio da Ajuda e encontrar e ver um maestro, Freitas Branco, que tinha direito a metade de uma secretária. Portanto, é para ver a quantidade de assuntos que ali se tratavam e que correspondia a uma divisão clara. O que era conservação e passado estava tudo no IPPC. O que era criação e artes tinha ficado tudo nas outras áreas da Secretaria de Estado da Cultura, percebe? Uma coisa muito francesa, muito à francesa. Não sei como é que era a repartição dos orçamentos. Foi uma coisa, quando fiz um estágio nos anos 90 no Ministério da Cultura de França, eles focavam muito que era, o nosso Ministério está organizado em serviços ligados à conservação e ao passado, em serviços ligados à criação e às artes, e o orçamento é dividido 50-50. Mas, e também contavam, em períodos mais conservadores, o orçamento da conservação do passado aumenta. E em períodos mais à esquerda, ou mais revolucionários, o orçamento das artes aumenta. Eu não sei, nessa fase, como é que era o orçamento, não é? Fica-me sempre aquilo na cabeça. Bom, mas os anos 80 são uns anos que também se devem olhar não só para dentro, mas para fora. Em que, por exemplo, há um boom de associações de defesa do património que começam a bater à porta. À criação de GTLs. Portanto, o que quer dizer que os próprios conselhos, os próprios presidentes das câmaras, começaram a achar que o seu núcleo urbano mais antigo precisava de tratamento, precisava de uma disciplina nova, não é? E competências. Aos gatos também, mas um pouco mais periférico. E tudo isto começa a mexer nas regiões. Não é só a resolução de problemas, da problemática própria, não é? É a própria solicitação da sociedade. Implica ter serviços mais próximos dos sítios. Não chega a escrever ofícios para Lisboa, não é? Já não dá isso. Daí, penso eu, terá havido essa atitude de descentralização que, aliás, os técnicos postos nos sítios, em Coimbra e no Porto, já existiam. Antes da criação das direções regionais de Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e o Algarve, em Coimbra e no Porto, já funcionavam núcleos técnicos, não é? Foi só formalizar a coisa. E isto porque, penso eu, porque as próprias regiões mexeram no assunto do património cultural. Não foi, digamos, só que uma descentralização que veio de cima para baixo. Foi talvez até mais o contrário. Cada vez que havia uma lei orgânica não quer dizer que fosse uma fronteira, não é? Seguia um caminho que já estava anunciado.
e que, aliás, a lei orgânica normalmente dava resposta a movimentos que já estavam criados, não é? E eu lembro-me que viemos aqui para a Casa de Ramal. Nós estávamos em António de Cardoso, na Casa Vila de Allan, uma espécie de empréstimo de 2 ou 3 aposentos, mas precisávamos de crescer. E em 1988 viemos para a Casa de Ramal, que tinha ficado ainda não totalmente vaga, só tivemos o resto do chão, porque por cima ainda estava o Museu da Literatura. Mas já era muito mais espaço do que tínhamos em Vilar de Allan, não é? Portanto, necessidade de crescer em termos de número de técnicos, e crescemos. E esse crescimento tem a ver também com a capacidade, com as novas competências que uma direção regional tem. Aí já não fazíamos uma ação supletiva ou complementar dos serviços centrais, mas tínhamos competências próprias, embora ainda dependentes sempre de Lisboa. Mas já havia competências próprias. E dentro dessas competências começaram a entrar engenheiros, por exemplo, não é? Mais arquitetos, gente ligada à história, que não tínhamos antes, éramos 3 arquitetos, afinal de contas só. E, curiosamente, os arqueólogos, que já existiam como um serviço com bastante autonomia, são integrados. De início, que me lembro, não é? Se a minha memória não me atraiçoa, não foi simples, porque quem tem autonomia de atuação vê-se coartado, de certa maneira, por passar a outro regime. Não foi fácil, houve alguma resistência, mas depois é muito interessante, porque, especialmente entre arquitetos e arqueólogos, começou-se a criar um trabalho relativamente multidisciplinar, realmente multidisciplinar. E aí ganhamos um património técnico que não tínhamos antes. Mas tudo isto também tem a ver com a especialização que íamos adquirindo, quer na área da salvaguarda, quer na área das obras que começou a existir, não é? Eu lembro-me que o IPPC não tinha qualquer competência atribuída para fazer projetos e obras. Quando precisava de os fazer, ou encomendava ao exterior, ou socorria-se dos serviços que irá ser extinta depois de GEM. Portanto, em 1988 é criado um departamento de projetos e obras no IPPC de Lisboa. E tudo isso começa a criar outras competências, implica mais técnicos e implica, sobretudo, a criação de uma escola. Não é imediato, não é? Esta coisa de intervir em monumentos, especialmente porque não havia, quer dizer, a experiência do Estado Novo estava mais criticada, não era por aí que se queria ir, mas era preciso criar outras metodologias, e essas outras metodologias implicavam também outras disciplinas, como a conservação e o restauro, por exemplo, como a arqueologia, como dentro da arquitetura tanta coisa, como as várias engenharias de materiais e de estruturas e por aí fora, não é? Portanto, é todo um universo novo que se vai construindo e que implica novas orgânicas também. O que eu tenho ideia dessa fase é, ainda que lentamente, um grau de especialização maior, mas também um grau de trabalho em conjunto das várias disciplinas, não perdendo o seu campo disciplinar, se entenderem entre si, de conseguirem criar equipas. E isso é importantíssimo. Fui chefe de divisão na salvaguarda exatamente porque a lei orgânica que tinha criado as direções regionais de Porto, Coimbra, tinha também um pequeno quadro que era um diretor regional e um chefe de divisão, para tudo. Pois esse chefe de divisão veio ter outro chefe, conseguir-se outro chefe de divisão, e então começou a existir um setor de obras com o seu chefe de divisão e o setor de salvaguarda com o seu chefe de divisão. Mas eu aí era uma chefe de divisão que dava para tudo. E estava, de facto, muito ligado às questões da salvaguarda. O que foi importante nesta especialização também
do trabalho da salvaguarda. Foi a entrada dos historiadores e foi a entrada dos arqueólogos. E o começar-se a dar-se pareceres sobre todos os sítios, por um arquiteto e por um arqueólogo. Isso foi uma conquista. Não se deve a mim, porque essa ideia e pressão veio dos próprios arqueólogos, não é? Que eram chamados casuisticamente. Pensava eu, ora, esta área arqueológica tem, já, vá. Mas isso também se ficou a dever à entrada dos arqueólogos para casa, não é? A constituição da equipa, o perceber-se a preponderância da arqueologia para nós arquitetos e para os engenheiros também, e de como se multiplicariam efeitos mútuos no trabalho em equipa. A única vez neste percurso todo em que houve fundos comunitários dirigidos especificamente para o Ministério da Cultura, não é? E, portanto, pode-se dizer que não faltavam fundos. Que é uma coisa interessante, não é? Para quem trabalha nas obras. Por outro lado, tinha havido nos anos 90, ainda anteriormente, novas aquisições ou resgates de uma categoria de monumentos que foi essencial nesse trabalho e que foi uma nova categoria de monumentos pertencentes ao Estado, que foram os mosteiros. Mosteiros e conventos, não é? Que eram entidades que estavam, só a Igreja que pertencia ao Estado, ou parcelarmente, muito parcelarmente, é que pertencia ao Estado, o resto estava nas mãos de privados, tudo em mau estado, e tinha-se perdido completamente a coerência do monumento e do sítio. Portanto, foi das gestões do IPAR, efeitos da gestão do IPAR nessa fase, que mais marca deixaram no trabalho do património foi o resgate do património monástico. Não só pelo edificado, pelo interesse, pela valia, mas também pelas cercas, por tudo o que estava à volta, não é? E também porque a maior parte deles não estava dentro da cidade, estava em zonas do interior, e isto era um investimento da cultura no tecido do interior. Até aí pouco tinha havido deste género. Isto implicou, estes dinheiros do POC, implicou de facto começarmos a criar já estávamos a criar, mas apressou a criação de uma escola de atuação, de métodos, metodologias. E não esquecer a parte da conservação e restauro, não é? Tinham sido criados os centros de conservação e restauro também, de norte, centro e sul. Portanto, mais uma área que foi importantíssima para o trabalho da equipe e que abriu, quer dizer, nesta questão de trabalho de equipa, a anterior experiência era que cada um, na sua área disciplinar, achava que tinha a sapiência toda. O seu conhecimento era o único e indispensável. E depois fomos percebendo que, sem perder a área disciplinar, nunca perdendo a área disciplinar, havia fronteiras porosas, absolutamente indispensáveis, e que havia outros saberes absolutamente indispensáveis. E assim se foi criando uma nova coesão. Um desses saberes é da conservação e restauro, que no meu caso eu até comecei a passar para a intervenção no património mais arquitetónico, não é? Em paredes e pedra e fachadas e telhados. Comecei a importar metodologias de conservação e restauro, foi interessante. Há outro aspecto da intervenção em obra que era trucidante e ainda deve ser, não é? Que é a legislação, que é o virtuosismo do procedimento. Quer dizer, esta coisa maravilhosa que é olhar para um mosteiro recentemente resgatado, não é, comprado em todas as suas parcelas, e fazer um programa e um plano de atuação. É uma coisa maravilhosa, que pouca gente deve ter tido essa possibilidade, e depois ser quase trucidado com o virtuosismo do procedimento, que cada vez, e paralelamente, e isso não é criado por nós, não é? A legislação nacional e também a europeia,
implica um refinamento de procedimentos, de atuações, de conhecimento legislativo também, e que tem que julgar com as ações diretas. E isso às vezes parecia-me, devo confessar, que andava um bocado a trabalhar para o zero, porque passava dias e dias e dias no apuramento do procedimento, não é? Deixando de lado a outra competência que me interessava muito mais, que era o apuramento de métodos, era o programa de intervenção, propriamente dito, as soluções. Os serviços centrais, numa determinada fase, nessa do POC, tinham adquirido uma especialização e estavam absolutamente aliados, percebe? Quanto à gestão financeira, económica e financeira. E a toda a máquina por onde tinha que passar esta parte procedimental. E também, até a nível da comunicação entre nós, não é? Porque tudo isto tinha papéis a andar de um lado para o outro. Tinha um sistema de base de dados em que, em qualquer momento, nós sabíamos onde é que o papel estava. Portanto, nesta fase, eu pessoalmente, não senti os serviços centrais como empatas. As autonomizações pagam-se. Eu muitas vezes ouvi a doutora Fernanda Garção dizer: vocês querem autonomia? Vocês vão ver, vão ver o que se vai passar. É que tudo isso não é de mão beijada, digamos assim, implica uma construção. Estamos a falar de intervenção direta a obras. Sim. É muito interessante porque, olhando para trás, eu até lhe podia ir ao inquérito da arquitetura polar de 1955, não é? Que vai ter uma importância imensa na formação dos arquitetos e no ensino nas próprias escolas de arquitetura, abrindo o caminho até para contestar alguma arquitetura internacional, não é? Até para se perceber a importância do lugar na concepção da própria arquitetura e até para demolir ideologias à época muito na base de contextualizações superficiais, né? Integrar no contexto, mas eram integrações superficiais, quase revivalistas, até podia ir aí. Mas acontece que toda a obra de intervenção em monumentos foi muito, sobretudo anos 60, 70, não era preciso projeto, não era preciso autor, eram obras orientadas em obra, não é? Não havia autoria. Eram cadernos de encargos com quantidades. Mas já nos anos 70, no início, ainda antes do 25 de Abril, começam a aparecer algumas experiências interessantes e introdução de níveis autorais, que é o caso da pousada de Vila Nova de Cerveira, do Alcino Soutinho. Isto é em 72, em 70 talvez. É o caso da pousada de Santa Marinha da Costa, que está instalada num mosteiro, em que o projeto foi entregue pela própria GEM ao arquiteto Fernando Tavra e em que ele, na zona do dormitório ardido, não faz um pastiche, não faz um revivalismo, faz uma coisa nova da arquitetura contemporânea. Portanto, altera o paradigma da intervenção nos monumentos. A seguir vem, já em 77, a intervenção também do Alcino Soutinho no mosteiro de São Gonçalo de Amarante, criação do Museu Amadeu Sousa Cardoso, em que faltava a ligação entre dois claustros e ele criou uma ligação, que também não é um pastiche, não é? Arquitetura contemporânea. Anos 70. Portanto, isto começa aqui a introduzir outros raios de ação, e, sobretudo, arquitetura de valor autoral na intervenção em monumentos. Ora bem, nós já apanhámos isto tudo, não é? Nós queríamos ser igual ao Alcino Soutinho e ao Fernando Tavra, ou depois, logo a seguir,
também lhe posso falar da intervenção de Souto Moura no Bouro, não é? Há uma série de intervenções, a Casa dos Bicos, em Lisboa, que vão forçando um novo domínio de autorias e que puseram completamente em causa a doutrina que vinha dos tempos anteriores. É nessa coisa que somos formados. Somos formados nisso e somos formados também na especialização e trabalho de equipa que lhe dizia há pouco tempo. Vai-se percebendo que em património não há só, isto também é uma novidade, não é, em relação às autorias anteriores. É uma questão de equipa, tem que se chamar várias disciplinas. E esse método, de certa maneira, é que traz a novidade para a sociedade. E é a partir dos nossos serviços. É a partir do património cultural, percebe? São equipas, são metodologias que assentam em vários saberes e não só o arquiteto, por muito bom que ele seja. Isso traz novidade para os privados. O GTL de Guimarães, o famoso GTL de Guimarães, foi criado ainda nos finais dos anos 70. Portanto, quando eu chego ao IPPC em 84, uns anos mais tarde, ou talvez logo a seguir, eu começo a ir a Guimarães e eu vou aprender, percebe? Aquele GTL. Eu não vou lá doutrinar nada. Está lá o arquiteto Fernando Tabra, normalmente, nas reuniões, a arquiteta Alexandra Gesta e o arquiteto Miguel Frazão, de início, e é uma oportunidade de ver caso a caso, às vezes por dentro, não é? O que estava em causa. E é uma fase em que eu aprendo, não é ao contrário. De ser a Câmara que vem aprender connosco, sou eu que vou aprender. Essa relação com 2 ou 3 concelhos de que fazia parte, fazia e acho que ainda faz, Viana e Braga, é interessante porque e Guimarães, porque é dos poucos momentos dentro da casa onde eu estive em que há, digamos que também um espírito de equipa, um trabalho de equipa, e no sítio e com as autarquias. Fora isso, há uma distância enorme que é mandar o parecer. Esse trabalho foi importante para nós porque íamos ao sítio. É importantíssimo quando se dá um parecer ir ao sítio. E, sobretudo, se tem a possibilidade, ou deve-se ter a possibilidade de ver por dentro o edifício. E para as câmaras, porque têm do outro lado da mesa alguém que normalmente está distante, não é? Não é para afrouxar critérios de um lado e do outro, não é para afrouxar. É para o exemplo que está à frente da nossa vista servir de mediador. Cada um pensa daquilo, não é? São razões diferentes entre uma autarquia, normalmente, entre uma autarquia e os técnicos da cultura, mas também a partir de certa altura se cria uma cultura comum, um chão comum. Isso é muito interessante. Eu dizia, quando estava na salvaguarda, que as únicas ligações que tínhamos com o exterior era, de facto, criando zonas de proteção. Porque era isso que nos fazia depois ter que ser interlocutores das próprias câmaras, não é? Porque havia ali uma problemática que se tinha que tratar com as câmaras. Fora isso, não havia. Há um certo fechamento das lógicas do funcionamento dos patrimónios culturais para dentro, um fechar para dentro. Eu lembro-me que foi uma época esforçosa, não era só por ter a quantidade de trabalho ser imensa e os técnicos serem sempre poucos, mesmo que viessem mais, eram sempre poucos, mas porque havia a necessidade de estar a rever constantemente os critérios. E isso não é por falência do próprio serviço, é assim. A ideologia de património tem, chamemos-lhe progredido, tem-se adaptado, tem-se esticado. A quantidade de bens que passaram a ser considerados dentro do património cultural alargou-se imenso relativamente aos bens que eram normalmente valorizados para classificação. Desde a parte imaterial até aos lugares de memória, até ao pequenino cruzeiro.
tudo se esticou. Isso implica outros critérios, não é? E não só esticou, como também a necessidade de proteção se alargou imenso. Enquanto fazíamos ZEPs de início, agradinhas ao sítio, ao quintal, não é? As ZEPs passaram a ter meio quilómetro de raio ou mais, ou 2 quilómetros de raio. Sim. E rever, não é? Rever todos os critérios que sustentavam uma ZEP. Não era só o bem em si também, não é? Não eram só as covisibilidades. A tessitura, no caso dos mosteiros, por exemplo, a tessitura de extensões do próprio mosteiro num território, desde o aqueduto, a caminhos, as anhas, por aí fora. Eu até diria que a partir de certa altura, cada caso, cada pequeno edifício, não estando classificado, estava na área de proteção, não é? Tinha que vir cá aparecer. Tinha que ser interpretada a sua arquitetura, percebe? Não servia ao mesmo critério para o pequenino edifício do século XIX ao lado. Isso era uma coisa modernista, não é? Tanto em termos de materiais, como de técnicas, como da própria intervenção em si. Nessa fase estava nas obras. O que retenho dessa fase foi uma coisa interessante que, a nível das obras, havia algum receio ainda da nossa parte em atacar a parte do projeto, não é? E essa fase, através da experiência que a GEM trazia, não estou a dizer que era a melhor experiência, mas na GEM não havia praticamente encomendas ao exterior, não é? A prata da casa que fazia tudo. E espécie de autoestima e um entrar mais no domínio do projeto, que nos fez bem. Eu ainda hoje continuo a defender, na altura também defendia, que projetos maiores, sobretudo quando estava em causa um programa funcional diferente, deviam ser entregues ao exterior. Não nós, não é? Nós éramos especialistas e os melhores em operações restritas de conservação e restauro, consolidação, de intervenção minimalista, ainda que a intervenção fosse muito profunda, não é? Devíamos fazer isso e não devíamos sair daí. Mas confesso que achei que tínhamos ganhado lanço nessa fase, na parte das obras. Nessa altura tive imensa esperança que passasse dos museus para nós as preocupações da valorização, que é a parte comunicativa, não é? Porque os monumentos são museus de si próprios, os monumentos são museus de si próprios e sempre nos falhou, porque não tínhamos chegado ainda aí, a parte da comunicação. Como é que se explica isto a um público? Como é que se trabalha a interpretação do público disto que aqui está, percebe? Tinha muita esperança que o trabalho com as equipas que estavam nos museus nos trouxessem essa aprendizagem, não é? Se a coisa hoje difícil de prefigurar é o futuro, não é? Por todas as razões, e mais uma, que era as alterações climáticas. As alterações climáticas a nível do património terão efeitos pouco previsíveis, não é? Muito pouco previsíveis, mas que serão atuantes, desde a quantidade de bicheza que virá por aí, da térmita e outros bichinhos, a seca, ou o que for, não é? E as Frades vai dar que fazer esta área, não só depois cuidar dos estragos, como planificar que reduzam o risco, não é? É aquela coisa que já entramos um bocado da sociedade securitária, o controle de risco, a redução de riscos, o criar dispositivos para tudo isso. Há sempre uma continuidade de acordo com aquilo que já fazíamos atrás, não é? O grau de especialização, mas também, portanto, possivelmente equipas disciplinares que serão cada vez maiores, se houver dinheiro para isso, não sei. O destino deste país tem sido muito o turismo, não é? E o património tem a sua cota-parte imensa na ocupação do tempo dos turistas. Se vamos continuar por essa linha, isso faz imensa pressão e cria um stress para muitos sítios
que é irracional quase, em alguns casos, mas também nas cidades, sabe? Porque vamos ao património urbano e a pressão turística tem estado a criar uma monocultura de programa para edifícios vazios ou edifícios antigos, que tem que ser limitada. É bom que não se dê cabo de futuros habitacionais. Se há uma atividade económica que neste momento é importante para o país, admitimos todos que sim, mas que seja concretizada materialmente sem pôr em causa outros futuros. Tem que se aprovar o presente em função do futuro.